Deus querido Pai, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos. Que possamos ampliar o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade. Graças a Deus e que assim seja. E com Celi a palavra. Uma boa tarde para todos nós. Cá estamos com o nosso estudo de terça, com esse encontro marcado aqui com Jesus, que é, para mim, o melhor dia da semana, né? Essa terça-feira. Às vezes eu não posso estar aqui presencialmente, mas a cabeça, essa hora, com certeza está aqui visualizando essa casa que a gente ama. O computador aqui cortou ali a parte de baixo aqui, os espíritos durante os combates. Então, aliás, ele nem cortou, ele modificou aqui a legenda, porque não estava uma embaixo da outra assim, não. Estava direto assim, mas ele tem feito isso aqui, mas não tem problema, né? Eu já corri ali, os outros slides estão direitinho, e é o que realmente importa. Nós falamos, né, terminamos aquele assunto que estávamos, né, antes falando também sobre essa questão da interferência toda, né, que os espíritos têm. E hoje estamos aqui com essa parte do estudo, como ficam os espíritos durante os combates. E não é só, a gente fala combate, mas combate, né, vamos usar uma metáfora aí. Tivemos nas mortes coletivas, que são por catástrofes, como a gente teve lá no Rio Grande do Sul, como nós tivemos aqui em Friburgo, né? Muitas mortes, muitas almas, né? Migrando, voltando para casa, assim, ao mesmo tempo. Então, como fica essa situação? E aqui eles focalizaram mais essa parte dos combates, né, das guerras, porque é muito cruel, né, aquilo ali, porque numa catástrofe ninguém está matando o outro, né, é um fenômeno natural que acontece, até mesmo quando acontece de ser uma guerra mesmo, que os civis, eles não estão nem participando daquilo ali, e no entanto, muitas vezes perecem. Por quê? Todo mundo que perece dessa maneira está na hora de ir. Ninguém vai antes da hora se não contribuiu para essa situação. Aqui, né, nesse capítulo, os espíritos focalizaram mais essa questão dos espíritos durante os combates, durante as guerras. Como que fica isso aí? Então vamos acompanhar a orientação que os espíritos têm a nos dar. Eu sempre tenho que utilizar aqui o nosso amiguinho aqui, porque ele não vai, né? Agora ele vai. Pronto. Então, na 541, Kardec pergunta: numa batalha, há espíritos que a assistem e que amparam cada uma das forças em luta, né? Porque tem uma batalha, estão brigando por um território, tem sempre 2 ou 3 ali grandes envolvidos, né? Nós estamos com uma lá, Israel, né? E Jerusalém, tá naquela confusão, os palestinos. Então, os espíritos auxiliam ambas as partes, né? Há espíritos que assistem e que amparam cada uma dessas forças que estão ali em luta, porque a gente fica imaginando como pode os espíritos ajudarem aqueles que estão sem a razão, no caso. Se bem que é difícil a gente medir aí quem é que está com a razão, né? Mas existe. Claro, aquele que está quietinho ali, que não fez nada, o outro quer invadir, né, sem um motivo, mesmo que tenha, mas ele está numa terra que não é dele. Nós vamos lembrar aqui dessa questão
dos espíritos que assistem, que amparam, né, cada uma das forças em luta, a gente pode ter, nós temos, né, não é que pode, a gente tem aí um exemplo maravilhoso na história, que foi Joana d'Arc, né, que foi Joana d'Arc que teve a influência de espíritos para que ela pudesse cumprir a missão que foi destinada a ela. Ela partiu cedinho, com 13 anos ela começou a ouvir as vozes, né? Hoje ela seria dada como esquizofrênica, né? Que ela ouvia as vozes, mas tem diferenças entre esquizofrenia e mediunidade. Só que tem que fazer uma análise muito bem feita de todo o contexto e do comportamento da pessoa, né? Porque quando uma criança começa a ouvir vozes, falar que está sendo perseguida, ouvir vozes, a primeira coisa que se pensa logo é: está com esquizofrenia, está desenvolvendo algum distúrbio mental, né? Mas nem sempre, pode ser que sim, pode ser que não. Aí o estudo vai ampliar aí a análise desse caso, né? Se aquela criança começa a mudar o comportamento dela muito efetivamente, aí já tem que se analisar bem essa questão aí, se não é realmente esquizofrenia. Porque a mediunidade não muda esse comportamento. As crianças lidam muito bem com a mediunidade, muito bem. Elas lidam muito bem com ouvir os espíritos, com a visão que elas têm dos espíritos. É comum, às vezes, a gente ter pessoas que vêm aqui e falam assim: o meu netinho está vendo o bisavô, ou está vendo o avô que já faleceu, e lida com isso com uma facilidade enorme. Há um tempo atrás, uma senhora chegou aqui e falou assim: eu preciso de uma orientação, porque a minha filha, ela está pequenininha, a minha mãe morreu, e a minha mãe morava com ele, a mãe dela morava com eles, então a mãe morreu, e ela está indo dormir no quarto que era da mãe, e que ela dormia muito ali com a avó. E ela quer dormir lá porque ela quer dormir com a avó. Ela falou assim: mas a minha mãe morreu, ela está lá, e a gente fica preocupado que ela é pequena, ela tem 4 anos e ela não é de dormir sozinha. Aí a gente fala: não, vem dormir com a gente, eu dormo no seu quartinho. Não, eu vou dormir com a vovó. Eu sempre durmo com a vovó, eu vou continuar dormindo com a vovó. Ela falou: mas a vovó não está mais aqui. Ela falou assim: tá sim, toda noite eu durmo com ela. E aquilo para ela foi uma naturalidade, assim, ela falou com muita naturalidade aquilo ali. Aí ela falou: será que ela está vendo mesmo? Eu falei: provavelmente sim, ela deve estar vendo. Porque o fato dela ter desencarnado não quer dizer que ela não faça presença espiritual ainda na casa, até porque tinha pouco tempo mesmo que ela tinha desencarnado, né? Então a criança não mudou o comportamento. Aí ela falou assim: ai meu Deus, agora eu vou ficar para... Eu falei: mas por quê? Está alterando o comportamento da criança? Ela falou: não, ela está normal. Na hora de dormir ela vai só para o quarto da minha mãe, porque ela dormia lá com ela às vezes. Eu falei: então não se preocupe com isso, que daqui a pouco isso vai passar. Daqui a pouco ou ela não vai mais se fazer presente na sua casa, ou ela vai deixar de ver, porque vai crescendo e também começa a ficar mais, assim, distanciada dessas visões, né, que acontecem nas crianças. Mas, com a Joana d'Arc, aconteceu isso. Com 10, 11 anos ela começou a ouvir algumas coisas. Aos 13 anos foi mais ostensivo. Ela ouvia as vozes de Santa Catarina e Santa Margarete, e que orientavam a ela que ela se preparasse, que ela tinha uma grande missão a cumprir aqui na Terra. E aos poucos ela ia sendo informada do que é que ela tinha que fazer. As informações não chegavam para ela ao mesmo tempo, assim, todas de uma vez, assim, não. Tanto que quando ela tomava as decisões que ela precisava de tomar,
ela não sabia muito o que ela ia dizer diante da tarefa que ela estava fazendo. Ela falava assim, mas o que eu vou lá, eu vou estar com o rei, eu pedi uma entrevista com o rei, mas o que eu vou dizer para ele? Ela não sabia, porque vinha aos poucos aquela informação para ela, até porque ela era muito jovem, né? E quando ela chegava no ambiente em que ela tinha que estar para dar continuidade à missão dela aqui na Terra, ela escutava o que ela tinha que falar, o que ela tinha que dizer, né? Então, os espíritos auxiliam sempre. A gente pensa que as coisas deste mundo aqui, que os espíritos não vão se preocupar, e muito menos com guerras, com combates, claro que sim. Tudo que acontece nos planos materiais abalam muito também a dimensão dos espíritos, até porque as nações, as pessoas, elas têm funções a cumprir numa órbita terrestre, né? Então tem muito que dar de contribuição, como a gente já aprendeu, que nós somos co-criadores de Deus aqui nesse mundo. E a França, se não fosse a ação de Joana d'Arc, a França não existiria hoje. Como ela, principalmente na época, quando ela ganhou, né, todas aquelas batalhas. Então ela ia ficar de posse na Inglaterra. Ela não ia existir. E ela foi extremamente importante na parte cultural, no meio social. Ela foi fundamental. A gente não pode nem esquecer que a doutrina espírita nasceu lá, né? E muitas coisas, muitos filósofos. A França foi um berço cultural da maior importância, então ela precisava de ser a França. Então foi dada a ela essa missão de fazer que Carlos VII fosse coroado e a França existisse como país. Então ela tinha essa missão e isso foi dado a ela. Então os espíritos, eles fazem sim interferência nos combates, sem a menor dúvida quanto a isso. Tanto que eles respondem sim, e que estimulam a sua coragem. Ela era uma menina, né? Ela era uma jovenzinha. Quando ela foi queimada, ela estava com 19 anos, e no entanto ela liderou um exército, ela não matou ninguém, porque ela não fez isso, mas ela mandava atacar. Né? Ela dava as ordens, mas da espada dela mesmo não morreu ninguém pela mão dela diretamente, e sim cumprindo a missão que lhe foi confiada por influência dos espíritos que ditavam. A Joana d'Arc, ela funcionava como um GPS humano, porque ela não combateu nas batalhas, ela estava lá, mas ela ia à frente guiando os guerreiros para o local que era mais apropriado para vencer a batalha com a estratégia que ela montava. Então isso tudo, ela foi intuída para isso. Ela recebia não só vozes, como também a intuição de onde ela deveria ir, para onde ela deveria seguir, o que ela deveria falar. Então isso tudo foi interferência dos espíritos encarregados de libertar realmente a França através dessa menina que tinha essa missão e de todos os guerreiros que faziam cumprir as ordens que ela dava. Então ela não foi sozinha, né? Ela tinha um exército inteiro a favor dela. Então os espíritos estavam direcionando tudo aquilo ali com o maior interesse que a França realmente fosse libertada do jugo dos ingleses, né? Então eles dizem, sim, estimulam a sua coragem, porque ela mesma não sabia de onde que ela tirava a coragem, né? É muito bacana, o filme dela é lindo, se vocês tiverem um tempinho, assistam. Tem um que é bem comprido, quase mais de 3 horas,
Mas é muito interessante porque ela tem momentos em que ela fala que ela tinha medo, né? Ela fala isso, mas ao mesmo tempo ela tinha uma coragem que ela não sabia de onde vinha aquela coragem, né? Kardec faz o comentário. Assim, os antigos nos representavam os deuses tomando partido por este ou aquele povo. Esses deuses nada mais eram que os espíritos representados por figuras alegóricas. Inclusive, nessa batalha dos 100 anos, né, que ela durou 116 anos, ela até durou um pouquinho mais. Quando ela chegou para atuar, já tinha 80 anos de batalha, eles já estavam brigando há 80 anos. Então ela chegou ali para fazer essa tarefa, mas ela sempre dava a oportunidade do exército inimigo entender o que ela explicava. Que ela mandava carta para eles, né? Ela mandava comunicado para eles, que ela não os tinha como inimigos, ela só queria que eles voltassem para o país deles e deixassem a França em paz. Né? Então, realmente, ela dava oportunidades. Aí, se não cumprisse o que não iam cumprir mesmo, já estava mais ou menos isso aí determinado aí, né, por eles mesmos, então ela mandava atacar. Então, mas sempre sob a supervisão dos espíritos que conduziram aquele desfecho ali dessa Guerra dos 100 anos com muita maestria, porque a França precisava de existir. Ela tinha que ser a França, né? Então, Kardec faz essa analogia aí com os antigos que representavam os deuses tomando partido deste ou daquele povo. Numa guerra, a justiça está sempre de um lado. Como os espíritos tomam partido do lado errado? Porque, na verdade, na maioria das vezes, tem sempre um lado que a justiça está desse lado aí. Ali, por exemplo, era, né? Porque eles estavam invadindo. Era o território francês, né? Mas eles estavam invadindo. Então, a justiça ali estava com a França. Mas não precisava de morrer ninguém dos ingleses. Apenas que eles não recuaram. Aí é outra história, né? Então, como os espíritos tomam partido a favor do errado? Porque da mesma maneira que o exército que está do lado da justiça recebe as influências, o outro também. Da mesma maneira que ela ali estava recebendo a influência de espíritos que lidavam, né, com ela para que a França fosse liberta, também espíritos estavam encorajando os ingleses ali naquele lugar também para não desistir da guerra. Por quê? Porque as influenciações, a gente já tem aprendido isso aqui, a gente tem trabalhado bastante a questão das influenciações. Essas influências, elas não são só para o bem. Nós temos as influências também do mal. A gente sempre coloca aqui que nós nunca podemos impedir uma influência. Nunca. A influência, ela vai sempre acontecer. Porque existe uma conexão direta entre o plano material e o plano espiritual através dos pensamentos, do padrão vibratório de cada um. Aí sim, o que nós vamos conseguir é determinar a qualidade dessa influência. Se estivermos com os pensamentos bons, nós vamos receber boas influências. E, se não, nós vamos receber influências ruins, porque é a lei da atração, né? Se nós estivermos com uma sintonia ruim, nós vamos atrair outras inteligências com a mesma sintonia ruim. Então, da mesma maneira que tem um grupo de espíritos influenciando um lado, tem o outro grupo de espíritos influenciando o outro lado. E se um lado está com a justiça, esse lado vai ser influenciado pelos bons espíritos e o outro lado não vai ser influenciado pelos maus espíritos que estão fazendo aquilo que não deveriam estar fazendo, como foi o caso nessa batalha aí dos 100 anos.
entre a França e os ingleses, né? Aqui eles dizem: sabeis perfeitamente que há espíritos que só buscam a discórdia e a destruição. Para eles, a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco lhes importa. Isso nós vimos lá para trás, na época dos bárbaros. Eles não estavam preocupados com a justiça, eles não estavam preocupados com nada. Eles simplesmente entravam na guerra, matavam qualquer um que viesse pela frente. Eles não estavam preocupados para ver quem tinha razão, quem estava certo ou quem estava errado. Isso não era o que importava e fazia parte dos pensamentos deles, né? Então a gente sabe que nós estamos num plano de provação e expiação. A maioria encarnado na Terra são espíritos devedores, espíritos em expiação. E aí a gente sabe que a maioria é inferior por conta disso. Por isso que a Terra é um plano de provação e expiação. Porque os espíritos precisam de expiar os seus erros passados. E nessa expiação também se juntam as provas. Então toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Porque tem provas que apenas estão mostrando para o próprio espírito que ele já é capaz de vencer determinadas situações, sem nenhum sofrimento. Isso é uma prova. E a expiação sempre carrega dor, sofrimento, sempre carrega revolta, porque é muito fácil. A gente faz o que não deve, mas na hora de consertar o erro, a gente não acha que a gente tem que fazer isso, né? E principalmente as pessoas que não são espíritas, né? Falam assim, eu tô pagando por quê? Porque eu fiz lá em outra vida. Mas não era eu, era sim, era você. Se não era esse corpo, não era essa personalidade, mas era você que estava fazendo o que não devia lá atrás. Era você que estava cometendo crimes e delitos lá em encarnações pretéritas. Porque uma Coca-Cola não deixa de ser Coca-Cola porque ela está na garrafa de um mate ou de uma Fanta. Ela não deixa de ser Coca-Cola, por isso que ela mudou de garrafa. A garrafa é apenas o envoltório dela, né? O recipiente dela, como o corpo é o recipiente aí, né? Os espíritos se utilizam de personalidades, de corpos geneticamente oferecidos pelos pais para cumprir as suas tarefas e para dar continuidade ao seu aperfeiçoamento, sua evolução. Então você sim, foi você que fez, você que cometeu os delitos pelos quais você hoje está pagando, né? Porque ninguém comete erros e enganos e fica por isso mesmo. Da mesma maneira que as nossas boas ações não se perdem, as más também não. Elas vão ter que ser resgatadas por cada um de nós, cada um que fez que vai resgatar. Então é claro que isso está tudo dentro de um contexto e a gente sabe que aqui se faz, aqui se paga. Não tem esse ditado? Aqueles que não são, né, reencarnacionistas, falam assim, vocês param com esse negócio de reencarnação, porque, aqui se faz, aqui se paga. Só que eles estão pensando numa única vida. Eu fiz e eu vou pagar nessa vida. E nós temos a visão da pluralidade das existências e que aqui se faz e aqui se paga. Você fez, então você vai reencarnar, você vai retornar, você vai sentir o espinho na sua carne, que você espetou na carne do outro, como diz Paulo, né? O bem que não quero, o bem que quero, esse não faço, e o bem que quero não faço, e o mal que não quero, esse faço. É o que Paulo dizia. E isso é o quê? Nada fica sem resposta. Nós vamos ter que resgatar. Então muda a personalidade, mas a alma fica ali, né? Tendo que resgatar o passado. Foi o espírito que fez a individualidade que cometeu o crime, não foi o corpo. O corpo morre. O corpo é matéria. Matéria não gera pensamento. O pensamento é a alma. A alma que é dona do pensamento, que ela que pensa e ela é dona das suas atitudes, através do livre-arbítrio que ela ganhou de presente, quando foi criada simples e ignorante por Deus, né? Bem,
Na 543, os espíritos dizem para Kardec, quando ele pergunta assim, certos espíritos podem influenciar o general na concepção dos seus planos de campanha? Aí a gente retorna com Joana d'Arc novamente, né? E eles dizem, sem nenhuma dúvida, os espíritos podem influenciá-la nesse sentido, como em todas as concepções, né? Então, não só na guerra, em todas as situações, os espíritos podem nos influenciar e influenciam. Então, por isso que a gente tem que cuidar muito dos nossos pensamentos. Aquela rogativa de Jesus, vigiai e orai, que muita gente coloca o orar na frente, orai e vigiai, não é assim, não deve ser assim para o que essa frase se propõe, para o que esse recado se propõe, porque não está assim escrito lá no Evangelho. Tá, vigiai e orai. Por quê? Vigia teu pensamento, vê o que você está pensando, vê o que você está querendo fazer e ora para que você receba ajuda para fazer se for bom ou para não fazer se não for ideal. Então, vigiar vem antes. Primeiro eu preciso saber os meus pensamentos, para depois, então, eu orar, para saber o que eu vou pedir, né? Para saber o que eu vou pedir, a quem eu vou me dirigir, o que eu vou pedir. Então, se os meus pensamentos não forem bons, se eu não estiver fazendo algo que eu considere ilícito e a gente acaba sabendo que está errando, porque nós estamos num nível de evolução que a gente já sabe muito bem definir o certo do errado, aí sim, se pensamentos ruins estão me invadindo, eu vigiei meu pensamento e vi isso, eu vi o que eu estou pensando, então eu vou orar para pedir ajuda aos espíritos, ao meu anjo da guarda, para tirar esses pensamentos da minha cabeça. Então, por quê? Porque o pensamento é tudo, é a maior arma que a gente tem. Ele alcança o universo, ele vai a todos os cantos do universo. É vibração, pensamento. Ele não é matéria porque ele é gerado pela alma, mas ele faz a matéria. Ele utiliza os fluidos do perispírito, que é matéria quintessenciada, para se expandir num padrão vibratório que alcança o universo. E aí, olha a nossa responsabilidade, olha o que a gente vai atrair para a gente, para perto da gente, dependendo do pensamento que a gente tem. Então, a gente precisa muito vigiar os pensamentos, ver o que está pensando, e orar, pedir ajuda a Deus, ao anjo da guarda, se esses pensamentos não forem muito bons, para que a gente possa se livrar deles. Porque eles são a grande arma que a gente pode ou ferir alguém ou ser ferido por alguém. Porque no momento que o meu padrão vibratório está ruim e eu não me importo, eu estou lançando esses pensamentos e eu vou receber a mesma coisa. Porque eu vou atrair os mesmos pensamentos que vão fazer em mim um grande estrago também. Então, é importante que a gente pense muito bem. Então, a influência a gente não pode evitar, mas a gente pode evitar a qualidade ruim ou boa. Boa não vamos evitar, né? Mas a ruim, sim, desses pensamentos que chegam para nós. Então, com essa questão, certos espíritos podem influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? Sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. Tanto que quando, às vezes, a gente vê o depoimento de alguns, né, na história de alguns generais, eles falam, eu sabia que eu ia conseguir, eu tinha certeza que eu estava certo, eu tinha certeza que a estratégia era essa. Por quem é que dava essa certeza? Quem é que dava a ele esse conhecimento? Os espíritos que o estavam intuindo. Tanto que a resposta dos espíritos é essa aqui, ó. Os espíritos podem influenciá-la nesse sentido, como em todas as concepções.
Os maus espíritos poderiam suscitar-lhe planos errados, com vistas à derrota? Claro que sim. Por quê? Se eles não são bons, eles não têm interesse que a coisa fique bem, né? Então a resposta é essa, sim. Mas não tem ele o seu livre-arbítrio? Se o seu raciocínio não lhe permite distinguir uma ideia certa de uma falsa, terá de sofrer as consequências e faria melhor em obedecer do que em comandar. Olha, se um general, ele não tem condição de saber se aquele pensamento, se aquela influência que ele está recebendo, que ele não sabe de onde é, se o pensamento que lhe está sendo sugerido, se ele não tem essa ideia, se é bom ou ruim, ele não pode comandar. Então é melhor que ele seja comandado do que comandar de forma errada. Então ele não merece estar no cargo que ele está, né? Então os espíritos podem sim, da mesma maneira. Mas se ele estiver bem sintonizado, olha, mesmo isso aí serve muito pra gente, mesmo que a gente esteja com bons pensamentos, que a gente esteja com um padrão vibratório bom, e que Deus ame as nossas atitudes e nos ame e nos proteja, mas acontece que o lado ruim também nos nota. O lado ruim também nos quer, até pela simples razão que somos amados por Deus. Então, quem é, né, eleito por Deus, isso dá um incômodo, não dá? Quando a gente fala eleito por Deus, Deus tem eleito? Como assim? Né? Como assim? Como Deus pode ter seus eleitos? Ele tem preferência? Ele gosta mais de Maria do que de Joana? De Pedro do que de Paulo? Não. O eleito, quando se fala nos eleitos de Deus, Deus elege o Espírito pela sua própria ação. É quando o Espírito faz o que tem que fazer, é quando ele dá de si tudo que ele pode oferecer em favor do bem. Ele está se candidatando aí a ser eleito por Deus. Não é Deus que pega e elege esse ou aquele para ele. Não. Ele vai eleger para trabalhar no bem aquele que se qualifica para isso. É nesse sentido que são os eleitos de Deus. Aquele que se qualifica para ser aí um instrumento de confiança de Deus. Porque todos nós somos, né? Todos nós somos instrumentos de Deus. Nós somos, o Roberto fez uma palestra aqui há pouco tempo, do mordomo infiel. Magui adora essa palestra, né, Magui? Magui adora essa palestra do mordomo infiel, para não dizer o contrário. Roberto falou porque nós somos todos, né? Vamos trocar a palavra mordomo, que é ela que está lá, mas vamos trocar por administradores. Nós somos os administradores de Deus nos mundos materiais. Porque esse mundo não é nosso. Alguém fez ele? Alguém construiu ele? Não, ele não é nosso. Então nós estamos aqui usando esse mundo. Não é? Essa casa não nos pertence, tá ali, ó. Essa casa não nos pertence, essa casa é de Deus. Né? Nós temos ali Zé que gostava muito desse globinho, ele botava aqui e ficava girando o globinho. Aquilo ali não é, essa casa que a gente mora não é nossa. Né? Nós não temos a terra, nós não construímos, nós estamos aqui. Então, chega um determinado momento que o dono da casa fala assim, ô fulano, eu vou te despejar. Porque não dá, você não cuida. Você está destruindo, você não cuida da casa, ela não é sua. Você está morando, você tem que zelar por ela. Né? Então, aí entra em ação o dono da casa. E foi isso que aconteceu na Guerra dos 100 Anos, isso que acontece em outras tantas guerras, né? Porque é o dono da casa entrando em ação. Fala, opa, para aí, vamos parar com esse negócio. Você não vai destruir o que não é teu. Aí é que entra o dono da casa para acabar com a farra.
acabar com a bagunça, né? E aí, vai seguindo em frente, outros espíritos vão usando bem ou mal o livre-arbítrio e vai até onde pode ir. Aonde a gente encontra também essa certeza? Parábola do filho pródigo. É outra que eu amo, que eu adoro, porque isso é a representação da nossa situação em planos de provação e expiação. Essa parábola, ela nem deveria se chamar parábola do filho pródigo, ela deveria chamar parábola do filho pródigo e do egoísta. Porque o bonzinho, que todo mundo acha bonzinho, que ficou em casa com o pai, que não desperdiçou a fortuna, não quis receber o irmão. E ainda falou para o pai, este teu filho nem achava que era irmão dele. Então ele era bonzinho? Coisa nenhuma. Ele não era bonzinho, ele ficou com o pai no interesse de ficar com tudo que o pai tinha. Então, ali a gente vê, agora, o que aconteceu com o filho pródigo? Porque ele estava botando fora o que era do pai? Não, o que era dele. Era a parte que cabia a ele, que o pai deu a ele. Ele não estava jogando mais o que era do pai fora, era a parte dele. O pai deu, ele pediu, o pai deu. E ele começou a jogar fora, jogar fora, jogar fora. Ele foi até onde ele podia ir. E esse pai deixou porque sabia que ele voltaria. Porque Deus sabe de todas as coisas, né? A gente pode fazer um monte de bobagem que a gente faz, mas vai chegar num momento em que a gente vai retomar o endereço de Deus, porque a gente não vai aguentar, que foi o que aconteceu com ele. Ele foi até onde até os porcos comiam melhor do que ele. E nem a comida dos porcos ele tinha. Aí ele achou o endereço do pai de volta, e retorna. Isso acontece com todos nós. A gente pode fazer as bobagens que a gente fizer, mas a gente vai retornar à casa do pai. A gente vai voltar. Somos imortais. Né? A gente não se destrói. O corpo morre e a gente permanece. Então somos imortais. E quando a gente tem as nossas batalhas nos planos materiais, por pior que elas possam ser, elas vão acabar. Vai passar. Tudo passa. Somos imortais e depois, olha o tempo. A gente luta tanto nessa terra. 100 anos aqui é um piscar de olhos na espiritualidade, segundo os espíritos dizem, fazendo uma correlação. Então essas coisas todas, a gente precisa de entender. E tem uma outra questão aqui muito interessante que a gente vai chegar lá, né? Então, aqui os espíritos deixam bem claro. Eles não têm o seu livre-arbítrio, quer dizer, o general que não sabe discernir uma influência boa da ruim, nem merece ser general, né? 545, olha só. O general pode, algumas vezes, ser guiado por uma espécie de dupla vista, uma visão intuitiva que lhe mostre por antecipação o resultado dos seus planos. Exatamente o que aconteceu com Joana d'Arc. Ela tinha dupla vista. Joana d'Arc foi uma médium excelente. Ela via com antecedência a vitória que ela teria. E ela teria a de Paris também. Mas o que aconteceu ali? Ela já tinha cumprido a missão dela. Qual era o auge da missão de Joana d'Arc? Coroar Carlos VII, que era ele que tinha que ser o rei. Não era um bom rei. Não era e não foi um bom rei. Mas por influência do que ela fez, ele se tornou um rei um pouco melhor. Mas ele era essencial para a França. Então foi por isso que ele foi ajudado. Então, a função principal de Joana d'Arc foi coroar Carlos VII. E ela conseguiu isso. E ela foi louvada por isso. Isso foi antes, porque quando ela queria lutar por Paris, ele a traiu. E ela foi vendida aos ingleses. E foi aí que ela foi condenada. Não por outras coisas que a gente pensa, porque
era uma guerreira. Não, porque ela foi considerada bruxa, feiticeira, herege, porque o próprio bispo da igreja que armou tudo para que ela fosse morta na fogueira, para ela não interferir, porque a força dela ficou muito grande, né? E ela era camponesa. Então ela era uma ameaça, socialmente falando, para o rei. Apesar de ter sido por conta dela que ele foi coroado. Então, mas ela veio só para cumprir aquela missão. Por isso que ela foi entregue pela maldade do rei, que a traiu e que a vendeu por dinheiro. Ela foi presa por eles e ela foi então condenada por um tribunal armado, que não tinha nada a ver. E ali, então, ela foi queimada. Mas ela foi avisada disso antes. Ela foi avisada por esses espíritos que ela seria traída, mas que isso fazia parte do contexto, que ela aceitasse isso. Tanto que ela fala para o seu um capitão, o mais alto depois dela ali, que ele não fizesse nada para salvá-la, porque fazia parte desse contexto. Então ela é levada e ele fica amarrado por ela mesma, pelo pedido que ela mesma fez. Então aí sim, na hora que ela estava, mas ela fez tanto e ninguém salvou? Santa Catarina, Santa Margarete, Miguel Arcanjo, porque ela também, a primeira aparição para ela foi Miguel Arcanjo. Não podia fazer nada por ela? Podia, ela só veio para fazer aquilo. Eles então digamos, entre aspas, anestesiaram para ela não sentir absolutamente nada na fogueira, né? Ela olhou para cima, ela viu quando abriu, né? No filme mostra direitinho, quando abriu um espaço assim, e ela sentiu ali os espíritos auxiliando ela. Claro que isso não apareceu na encenação, mas ela dá a entender que tanto que ela agradece, ela olha para cima e agradece, porque ela falou o tempo todo em Jesus, né? Então ela foi predestinada para isso por conta de quê? Da influência dos espíritos nesses combates. Que é importante, era importante isso. Inclusive até a espada que ela usou, que ela achou, foi intuída por Santa Catarina, para ela achar essa espada nas ruínas da igreja dela, de Santa Catarina. Ninguém sabia que aquilo estava ali. Pois ela chegou lá, ela foi GPS, os espíritos fizeram ela de um GPS, ela encontrou a espada enterrada lá, toda suja, toda enferrujada, toda acabada. Quando ela bota a mão na espada, há um efeito físico. E a espada fica novinha, brilhando, como se tivesse acabado de sair da prensa, né? Muito novinha e tudo. E aquela espada, ela pertenceu a Marcel Martel, parece, que foi aquele que fez a libertação da Europa cristã, né? Avô de Carlos Magno. Então, realmente, essa era a missão dela. E ela usou aquela espada para ela, mas ela não matou ninguém com aquela espada. E era uma espada que ela era diferente, ela tinha um monte de cruzinha assim, vermelha desenhada nela. Porque quem puxou muito isso do avô foi Carlos Magno, que as espadas de Carlos Magno eram belíssimas, todas desenhadas, todas maravilhosamente artesanais ali. Mas a do avô era assim também, tinha aquelas cruzinhas vermelhas, né? E ela então consegue tirar com a maior facilidade aquela espada, e quando ela passa a mão assim na espada, a espada volta a ser o que ela era quando ela era nova. E essa espada teve um significado fortíssimo, que foi a libertação da Europa cristã, né? Depois ele se tornou imperador. Carlos Martel. Então é muito importante, a história é muito bonita, e ali a gente vê direitinho a ação
dos espíritos diante de um gênio, né? Que ela falava coisas que ela não podia nem imaginar saber, e ela era analfabeta. Quando ela assinou lá no julgamento dela, ela teve que fazer cruzinha, porque ela não sabia, ela era analfabeta. Então não tinha nem chance dela ter lido nada em lugar nenhum, né? Então aqui, isso foi exatamente o que aconteceu com ela. Ela era portadora de dupla vista, e eles dizem assim: é frequentemente o que acontece com o homem de gênio. Ela era um espírito que se tornou ali a donzela, né? Que isso estava previsto, já havia essa profecia que apareceria uma donzela que iria salvar a França, né? É o que ele chama inspiração e lhe permite agir como uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem e se servem das faculdades de que ele é dotado. Então, esses espíritos são escolhidos para isso. E ela foi queimada na fogueira. Um parêntese aqui, que é uma curiosidade. É claro que a afirmativa, eu não vou fazer isso aqui, até porque eu nem sou a favor desse negócio de ficar questionando, fulano é a encarnação de Beltrano, de Ciclano, de não sei o quê, Chico foi Kardec, não foi Kardec. Então, essas coisas não ajudam em nada, só atrapalham, né? Só atrapalham. Só atrapalham porque os que são contra e debatedores disso começam a falar que os espíritos são malucos, aí os próprios espíritas no meio espírita começam a falar isso, um monte de bobagem também. Então isso só atrapalha, não ajuda. Mas a de Joana d'Arc é um pouco diferente. Foi Leon Denis, que foi contemporâneo lá de Kardec. Leon Denis era o plano B da espiritualidade se Kardec, pelo livre-arbítrio dele, não quisesse fazer a sua tarefa, o que não ia acontecer, porque Kardec foi preparado desde a época dos druidas, como sacerdote druida, para fazer a codificação como ele fez, né? Das mensagens dos espíritos. Mas Leon Denis, era o plano B. Caso Kardec não aceitasse, porque todo mundo tem seu livre-arbítrio, era através de Leon Denis que viria esse trabalho, né, grandioso de Kardec. E Leon Denis escreveu um livro sobre Joana d'Arc, naquela época lá, através de comunicações que vinham na Sociedade Espírita, lá de Paris, falando sobre esse fato. Então, ele deixa, eu não li esse livro, inclusive eu estou até querendo ler, mas eu ainda não li, mas ele deixa bem claro que ela foi Judas reencarnado, a Joana d'Arc. Eu estou falando isso aqui entre aspas, é uma hipótese, é uma suposição, que isso atrapalha mais do que ajuda, mas no caso dela tem muitas coisas em comum, muitas coisas. Ela amava, ele amava Jesus, porque isso não se discute mais, né? As histórias e toda a análise feita da obra de Jesus e de Judas, ele foi o apóstolo mais inteligente que mais amou Jesus, porque ele foi um dos únicos que acreditou que ele era Jesus, que ele era o Filho de Deus que veio, né? Que Deus enviou ao mundo para salvar a humanidade. Ele sabia disso, ele tinha certeza. Por isso que ele fez o que ele fez. Porque na cabeça dele, ele estava forçando Jesus a dar uma guinada, porque Jesus, ele estava achando que ele estava muito calmo, que ele não estava brigando como ele tinha que brigar, porque ele tinha o lado mundano dele também, embora ele conhecesse, sabia quem era Jesus e a que ele veio, ele sabia. Tanto que quando ele viu que Jesus não fez o que ele esperava que fizesse, que ele realmente se rendeu e se entregou à crucificação, ele se mata. Antes de Jesus. Né? Enquanto Jesus estava para ser minutos antes da crucificação, Judas se suicida.
E foi exatamente isso, né, que foi a dor maior dele, e a vida dele foi com muitas dores e sofrimentos depois, mas a última dele, segundo Leon Denis, foi Joana. E tem muitas coisas que batem, né? O fato de ter sido, ela foi vendida por dinheiros, como ele vendeu Jesus. Não estamos comparando Joana com Jesus, não, porque não é esse o caso. Apenas as circunstâncias, né, que aconteceram ali. Também ela foi para o sacrifício, como Jesus foi para o sacrifício também. Então, muitas coisas batem, né, na vida do resgate dela, sendo, né, no caso aí, a reencarnação dele. Como no caso, a gente tem provas no Evangelho mesmo, que João Batista era Elias, reencarnado, na personalidade de João Batista. Então são situações que falam assim, mas ela não foi salva? Ela foi salva. O corpo dela que morreu, porque isso já estava previsto, como o de Jesus também, né? Como Jesus também foi, mas foi o auge da vitória do bem sobre o mal, porque depois Jesus vem, retorna em corpo espiritual e mostra realmente que ele venceu o mal, que ele venceu a morte, que segundo Paulo é o último inimigo a vencer, né? Então essas coisas batem muito na história dos dois. E Leon Denis afirma isso no livro dele, né? Que essa afirmativa veio nas comunicações que teve lá na Sociedade Espírita de Paris. Então não é como essas crendices e disse-me disse que fulano foi esse, fulano foi isso, foi aquilo, que eu nem me preocupo com isso e nem leio, porque realmente não vale muito a pena. Mas essa daí foi de uma forma diferente, então eu não duvido não, tá? Não posso afirmar, mas duvidar também não duvido não, né? Então aqui é o que se chama inspiração e lhe permite agir com uma espécie de certeza. Ela tinha certeza. Quando ela tomava aquela providência, ela tinha certeza. Ela tinha certeza, como ela tinha certeza que ela ia vencer em Paris também, se ela não tivesse sido traída. Mas por que foi? Por que Santa Catarina, Santa Margarete, por que elas não protegeram São Miguel Arcanjo? Porque não era para ser. Ela tinha já terminado a missão, que a missão dela era coroar o rei. Então isso tudo está dentro de um contexto. Por isso também, quando a gente fica pensando na nossa terra tão estragada, né? Nos dirigentes do planeta, né? Que é uma corrida atrás do ouro, é uma ambição. A gente está vendo lá a Rússia com a Ucrânia, Israel, né? Com a Palestina. Então são coisas que a gente fica entendendo, gente, mas como é que são necessárias essas situações? É necessário para o aprendizado do ser. Kardec repete, né, em várias situações, e tem uma que está bem clara, que o mal, é necessário que o mal chega num extremo para que se reconheça a necessidade do bem, de fazer do bem e das reformas. Então isso faz parte. E quem perece nas guerras, quem perece nos combates, tem que partir, senão não estava ali, né? No tumulto do combate, o que acontece aos espíritos dos que sucumbem? Aqui não é ponto vírgula, é só uma vírgula, mas pegou, né? Ainda se interessam pela luta após a morte? E eles dizem, alguns continuam a se interessar, outros se afastam. Isso acontece em toda morte coletiva, né? Cai um avião, explode um avião, é um navio ou uma catástrofe como essa, que às vezes acontece por fenômeno natural. O que acontece ali, né? Aos espíritos que estão ali desencarnando? Primeiro, há uma assembleia de espíritos ajudando, tanto nos combates quanto nas catástrofes de fenômenos naturais, eles estão atuando, porque essas coisas já são previstas. Nada acontece sem que Deus dê o seu aval. E quando ele permite, não quer dizer que ele é conivente, é porque é necessário. É necessário para o aprendizado daquelas almas que ali estão.
Então, o mal, às vezes, precisa crescer a um ponto que a pessoa reconheça a necessidade do bem. É o que aconteceu com o filho pródigo. Ele chegou a um ponto tão ruim da vida dele que ele teve necessidade de retornar para a casa do pai. Então, isso é uma metáfora que faz que a gente erre, e depois a gente reconheça, não, eu preciso fazer o bem, eu tenho que melhorar. Eu vou fazer minha reforma e vou achar o endereço de Deus de volta. E assim acontece com todos nós. Isso é natural. É assim mesmo que acontece, né? Aqui alguns continuam a se interessar, outros se afastam, assim como a gente fala, todo mundo é socorrido junto. Não pode, porque tem uns que nem entendem nada. O espírito livre do corpo, ele se projeta para onde ele estiver sintonizado. E pode ser que ele entre num padrão vibratório que ele nem veja nada daquilo que está acontecendo ali. O mesmo ocorre também nos combates. Kardec comenta, nos combates acontece o mesmo que se verifica em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreso e, como aturdido, não acreditando que está morto. Parece-lhe ainda tomar parte na ação. Não é senão, pouco a pouco, que compreende a realidade. Então, à medida que ele vai passando, que vai compreendendo a realidade, ele então muda o seu comportamento, né? Os espíritos que se combatiam quando vivos, após a morte se reconhecem como inimigos e continuam ainda excitados uns contra os outros, eles respondem, nesses momentos, o espírito jamais se mostra calmo. No primeiro instante, ele ainda pode odiar ao seu inimigo e mesmo o perseguir. Mas quando as ideias se lhe acalmarem, verá que a sua animosidade não tem razão de ser. Não obstante, poderá ainda conservar resquícios maiores ou menores de acordo com o seu caráter. Houve ainda o fragor da batalha. Às vezes, quando o espírito desencarna e que ele vê o que aconteceu, e ele entra ainda, ele sai, vê o corpo, vê o que tá, ouve o fragor da batalha, ele ouve aquele barulho, ele vê tudo, e o outro inimigo dele ali também, isso. Mas quando eles se emancipam, eles olham para aquilo ali com outros olhos. Alguns não, permanecem ainda como está falando aqui. Mas outros que não estavam ali para matar ninguém, para prejudicar ninguém, nem para cometer crueldade, quando acontece essa emancipação, eles olham aquilo ali com pesar, porque realmente aquilo é do mundo. Na dimensão dos espíritos não tem essas coisas. E eles dizem, por que eu estava brigando? Por que eu estava matando? Né? Então, inimigos podem ali, ao se emanciparem, se tornarem ali completamente, não amigos, porque né, ainda não, mas já distantes daquela ambição de querer aquilo que não lhe pertence. Porque nós não temos absolutamente nada nesse mundo. Daqui a gente não leva nada. A gente briga e no final tem que deixar tudo aqui. Porque a gente não é dono de nada. Nós somos o quê? Administradores de Deus no mundo. Porque essa casa é dele. Esse mundo é dele. Nós estamos aqui apenas tentando administrar. O espírito que assiste friamente a um combate, como espectador, testemunha a separação entre a alma e o corpo? E como esse fenômeno se apresenta a ele? Os espíritos que estão ali, auxiliando, que estão fora daquela batalha para poder socorrer, eles estão como espectadores, né? Aí eles dizem, há poucas mortes instantâneas. Na maioria das vezes, o espírito cujo corpo foi mortalmente ferido não tem consciência disso no mesmo instante. Quando começa a retomar consciência, é que se pode distinguir o espírito a mover-se ao lado do cadáver. Isso parece tão natural que a vista do corpo morto não produz nenhum efeito desagradável. Toda a vida tendo sido transportada para o espírito, somente ele chama a atenção, quer dizer, o espírito
chama a atenção e é como ele que o espectador conversa ou a quem dá ordens. Então aí sim, quando ele se dá conta que realmente ele perdeu o corpo físico, ele não consegue mais levantar o corpo, ele não consegue mais ficar em pé, aí ele vê que o corpo está morto, não respira, não se movimenta. Ele então se afasta, aí sim ele vai ver os espíritos que estão ali auxiliando, e se ele tiver uma compreensãozinha, ele vai ser logo amparado. Caso não tenha, ele vai ficar ainda num estado de perturbação pelo tempo que levar para ele compreender o que se passa, né, porque ele ter perdido o corpo físico. Então, essas situações, quando a gente vê, como aconteceu lá no Rio Grande do Sul agora, aquele desespero todo, nada daquilo ali foi casual. Aliás, a gente fala sempre aqui, acaso não existe. Porque acaso é a ausência de causa. É um caso que nega a causa. Por isso que põe o A na frente, negação. Acaso. Nega a causa. Então não tem causa, isso não existe. Tudo tem uma causa. Então, o que aconteceu aqui em Friburgo, o que aconteceu em Petrópolis, Teresópolis, lá em outros países com tsunamis, com terremotos, nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Por isso é que os espíritos têm sempre nos recomendado, nas nossas reuniões mediúnicas, para que a gente mantenha um padrão vibratório bom para preservar a nossa sanidade mental. Porque como a Terra está nesse processo, né, culminando o processo de transição para um plano regenerador, muitas coisas vão acontecer. Porque para toda arrumação é precedida de um caos, né? Porque tá tudo bagunçado, tá tudo errado, aí quando você vai arrumar, você tem que causar um caos maior. Imaginemos um armário bagunçado. O armário, se abre as portas assim, tem até medo de ser sufocado com as coisas que caem em cima, se ele estiver desarrumado. Aí tem que fazer o quê? Tem que tirar tudo. Ele já está um caos. E vai ficar um caos maior em cima da sua cama, porque você vai tirar aquilo tudo para botar para ali, aí vai ver o que serve, o que não serve, o que vai para doação, o que não vai, o que não presta mais. Aí olha o caos que fica o quarto. É igual fazer limpeza, né? Fazer uma limpeza nas paredes, pintar, é um horror. Mas vai ficar tudo bonitinho depois, vai ficar tudo arrumadinho. Mas o caos acontece. E a gente está vendo acontecer isso com a nossa querida Terra, né? Ela está passando por esse processo aí de transição para um mundo de regeneração. E aí os espíritos que estão aqui, nós estamos tendo, quem sabe, a última oportunidade de merecer a terra prometida, que é a terra regenerada. Se formos obedientes, voltaremos para ela. Se não, iremos para um mundo de acordo com o nosso nível evolutivo. Muita paz para todos. Chegue em casa, dê uma olhadinha. Assista o filme de Joana d'Arc, que vale a pena. É grande, mas vale a pena. Porque tem muitas lições ali. Porque ela questiona muitas vezes até o próprio Deus, né? Sobre as mortes que aconteciam dos franceses e dos ingleses. Porque na cabecinha dela, Deus ama a todos. E é verdade, né? Então Deus não quer ver a desgraça de ninguém. Deus está à parte das nossas dores e sofrimentos. Ele não é responsável. Nós é que somos pelo mau uso do livre-arbítrio. Muita paz para todos.